Para onde nós iremos? Certa vez os teus discípulos, os nossos irmãos, perguntaram isso para ti, Senhor. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não existe o plano B, só existe um plano, só existe um caminho. O teu perdão, Senhor, é completo. Ah, Deus, eu ainda me lembro, Senhor, da minha vida, a minha vida antes do Senhor chegar. Ó Deus, que vida mais triste, que vida, Senhor, sem graça. Senhor, mergulhado no pecado, e o Senhor tendo misericórdia da minha vida, o Senhor tendo compaixão da minha vida. Tua palavra diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e o Senhor esquece tudo. Eu me lembro, mas o Senhor não lembra mais. E assim, Deus, é com cada um que está aqui hoje à noite. O Senhor esqueceu. Aquele que confessa diante do Senhor, aquele que se arrepende, recebe um perdão completo. O teu perdão é completo, o teu perdão restaura a nossa alma, restaura. Ó Deus, sabemos que a nossa alma, ela mexe tanto conosco. Ó Deus, sabemos que somos formados de alma, corpo, espírito, e concentramos as nossas emoções, a nossa alma, os nossos sentimentos, muitas vezes como estamos. E o Senhor tem sarado a nossa alma, o Senhor tem colocado um sorriso no nosso rosto, o Senhor tem nos dado noites em que podemos dormir, o Senhor tem colocado alegria no nosso rosto, o Senhor tem restaurado a nossa casa, a nossa família. Deus, o Senhor tem sido Deus, o Senhor tem sido nosso Senhor, e nós te louvamos, e nós te aplaudimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, querido, bem forte. Ele merece, Ele é digno. Aleluia, você pode sentar? Glória a Deus. Hoje o povo foi só virar fevereiro para março que começou a aparecer aí mais gente aí, ó, viu? Deu uma esvaziada no litoral. Quem foi na praia nesses dias aí, pessoal? Foi um final de semana, voltou, foi uns dias. Só isso? Ninguém mais foi na praia? Então foi pouca gente que foi, hein? Eu acho que tem mais gente aí que foi. Um levantou a mão lá atrás. Eu fui, pessoal, dei uma fugidinha lá. É bom a gente poder dar uma descansada. Fui um pouco no Cará também. Quem foi no Cará aí, pessoal? Levanta a mão. Ó, já aumentou. Cará, né? Metrópole. Amém, queridos? Deus é bom ou não? Sim. Sabe que os conectados, as crianças, até 4 anos, é isso aí? Normal, né? Capaz que não ia esquecer, né, Douglas? Podem passar lá. Pedi só deve ter no banheiro o João, certo? O violeiro. Vou dizer para ele voltar aí. Fazer um... Amém? Queridos, eu estava pensando, depois que o pastor Fabiano me falou sobre a mensagem hoje à noite, uma palavra, e toda vez que a gente vai ministrar algo, a gente vai para a presença de Deus e pergunta e entende aquilo que está no coração de Deus. Não é uma coisa fácil de fazer. Todo mundo que traz uma palavra, seja numa célula, seja num grupo pequeno, seja num grupo grande, faz isso porque sabe que toda vez que você vai falar em nome da palavra de Deus, há um temor muito grande, porque você não está falando por você mesmo, você está falando em nome do Senhor. E eu estava pensando em algo que estava no meu coração, e existe algo que eu creio que Deus chama cada um de nós para a gente carregar, para a gente levar. Cada pessoa que está aqui, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Existe aquele plano, que é aquele plano macro, aquele plano geral,
em que serve para todos nós, ou seja, o Senhor chamou todos nós aqui para sermos discípulos dele, o Senhor chamou todos nós aqui para pregar o seu evangelho, o Senhor chamou todos nós aqui para ter uma vida transformada, para ter uma vida, eu falei antes na oração, né, aquele que talvez tinha uma vida na tristeza, aquele que tinha uma vida talvez que, eu conheci um rapaz uma vez que ele passou anos sem dormir à noite, não conseguia, dormia 1 hora, 2 horas, não sei se alguém aqui já passou por essa situação, e ele foi num retiro que nós temos chamado Encontro com Deus, e depois, na primeira noite, na sexta-feira, ele acordou apavorado no sábado, assim, cara, eu consegui dormir a noite toda, né? Então, assim, para quem dorme a noite toda, né, e tem uns que tem que botar 3, 4 despertadores, assim, para conseguir acordar, eu não sei se alguém, eu coloco soneca, tem vezes que coloco soneca aqui no celular, não? Eu coloco, tipo assim, eu tenho que acordar 6, eu coloco 5h15, 5h30, 5h45, quem mais faz isso aí, não? Tem mais gente, ó, pois é, ó, tem uns que pensam assim, meu Deus do céu, né, eu jamais faria isso. Parabéns para você, eu não cheguei nesse nível ainda, eu acredito que quanto mais a minha idade for avançando, né, pessoal, sempre brinco com o meu sogro, gosto de acordar muito cedo, 5, 6 horas da manhã, eu disse, de repente quando eu tiver com a idade dele, eu vou já conseguir estar nesse ponto bem top assim de acordar, né, bem cedinho, 5 horas da manhã. Mas querido, então eu estava falando a respeito daquilo que eu acredito que Deus quer falar hoje à noite, e daquilo que a gente carrega em nome do Senhor. Eu carrego muito alguma coisa na área da constância, na área de nós permanecermos em Deus, na área de você praticar aquilo que você já aprendeu em Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e nós podemos ler um versículo bíblico várias vezes, e toda vez que nós lermos a palavra com o coração aberto, Deus vai falar com a gente, amém? Então diz para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar com você hoje à noite. Eu queria falar um pouco hoje à noite em relação a uma palavra que ela pode ser tanto um substantivo como um verbo, que é a palavra encontro, né? A palavra encontro, ela é o ato ou o efeito de encontrar, de estar diante de alguém. E a palavra encontrar, daí no caso seria um verbo, diz ali que é achar, obter o que procurava, né? Eu estava meditando sobre isso, pensando sobre isso, e nós vamos mergulhar um pouco na palavra. Você que trouxe papel e caneta e gosta de anotar, a gente vai passar alguns textos bíblicos aqui hoje, mas é uma preocupação muito grande, nossa, eu vejo assim, todo mundo que já é cristão e do nosso Deus acima de tudo, de que a gente venha permanecer no Senhor, e de que a gente venha ter uma vida transformada por Ele. Nós temos hoje aqui, não sei quantas pessoas tem aqui hoje à noite, umas 300 e poucas pessoas. Quem é bom de conta aí, quem fica na acolhida aí? Mais ou menos isso seria, né? Só Deus sabe hoje à noite quem de nós que está aqui, que realmente está com o coração rendido a Ele. Se nós pudéssemos ter agora, quem gosta desses filmes de ficção, né? Que a gente dá uma pensada assim, e consegue ler o que está passando em todos os cérebros, assim, na hora, assim, né? E aí o cara consegue imaginar. Uma vez alguém disse isso num culto, e eu pensei assim, misericórdia, se passar no data show agora que eu estou pensando, ferrou, né? Então, não sei se tem alguém aqui hoje à noite, se fosse assim, agora vamos passar no data show exatamente o que você está pensando. Misericórdia, né, irmãos? Né? Alguns mais misericórdia, outros menos, mas para todos misericórdia, porque ninguém teria uma mente tão limpa assim, ao ponto de achar que estaria tudo tranquilo e tudo perfeito. Mas, querido, qual é a grande preocupação de Deus? De que a gente não simplesmente tenha um encontro com Ele. Às vezes você vai aqui no centro de Santo Antônio, né? Vai ali sei lá, vai numa loja, vai no mercado, e de repente você cruza com alguém. É difícil você ir no centro de Santo Antônio da sua cidade e você não cruzar com alguém. É verdade ou não? É mais o João aqui desse tamanho, né, João? O João, ele consegue enxergar mais do que 1, 2 ou 3, assim, que ele tem uma visão mais ampla, né? Nosso irmão aqui bem alto, né? Mas a gente sempre acaba encontrando alguém, mas é uma coisa tu passar pela pessoa, né? Cumprimentar ela. Eu estou passando pelo centro ali, né?
Encontro lá o João, ei João, como é que tá, como é que não tá, dá um aperto de mão, ele segue o caminho dele, eu vou seguir o meu. Outra coisa é nós realmente marcarmos o encontro, nós realmente tirarmos um tempo para se encontrar com aquela pessoa. Você entende que é diferente? Por exemplo, vários aqui irão me convidar um dia para jantar na sua casa, né? Então, por exemplo, quando você me convidar para jantar na sua casa, nós vamos ter um encontro lá, né? Vamos tomar chimarrão, vamos conversar. E assim, quando você convida alguém, um amigo seu, um conhecido seu, um parente seu, você tem um encontro. É claro que esse encontro com Deus, a vontade dele é que dure para sempre. Que não seja apenas 1 hora, 2 horas ou 3 horas, mas que seja um encontro duradouro e que dure para sempre. Eu queria citar 2 exemplos, aí que eu vou citar alguns textos bíblicos. Eu queria que, se você quiser anotar, mas antes, a questão de encontrar ali, do verbo encontrar, tem a ver com obter o que procurávamos. Tem a ver também, nós que estamos, muita gente diz assim, eu tenho um vazio muito grande, né? Muita gente diz, eu tenho um espaço muito grande dentro de mim que precisa ser preenchido. Não sei, quem tinha essa sensação antes de encontrar o Senhor Jesus? Levanta a mão. Eu tinha essa sensação de que faltava algo dentro de mim, de que faltava, e eu fui em algumas religiões, em alguns lugares, mas não era aquilo que, até um dia que eu encontrei Jesus, e Jesus não é uma religião, repita, Jesus não é uma religião. Jesus, querido, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Essa é a grande diferença. Nós não vamos dizer para você um monte de regras, de coisas que você pode, coisas que você não pode. Tá, mas então o que pode na Igreja Vida? O que não pode na Igreja Vida, querido? Isso aí é Deus que vai falar com você. É Deus que vai dizer para vocês o que pode e o que não pode. É claro que, na medida em que você for se envolvendo, em que você queira participar da liderança da igreja, que você queira fazer parte do corpo da igreja, é óbvio que tem algumas coisas básicas, né, que são importantes, que a minha e a sua vida tenham sido mudadas, mas assim, não é pré-requisito para você estar aqui, alguém obrigar você a nada. Deus é que vai falar com você aquilo que Ele deseja da sua vida. Então, não precisa você ter que parar de fumar para vir na igreja, não precisa você ter que parar lá você que bebe uma bebida de álcool, você precisa dizer assim, eu vou buscar o Senhor, e eu vou ir na casa do Senhor, e ali, aquilo que o Senhor falar com você, você vai fazendo, amém? Tem muita gente pensando, mas eu tenho tal coisa, não vou ir, eu tenho tal problema, vou ir. Não, aí que você precisa vir, tá? Porque ninguém aqui é perfeito. Dá uma olhadinha para o lado, aí vira o pescocinho para o lado assim, Se as pessoas estão perto de você aí, elas são pecadoras como eu e você. Ninguém aqui é santinho ao ponto de não ter erros, de não ter pecados, amém? Então, nós somos chamados para encontrar o Senhor. Salmo 24, versículo 3 e 4. Salmo 24, versículo 3 e 4. Vou ler só o 3 aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Algumas versões dizem, quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, não basta apenas a gente subir até o santo, no sentido de vir até a casa de Deus, de fazer uma oração a Deus, de se aproximar de Deus como um encontro, mas eu devo permanecer no Senhor. E logo abaixo a Bíblia diz, aquele que tem mãos limpas e tem um coração puro, amém? Atos 7, 55 a 58, você que quiser anotar aí, eu vou citar 2 exemplos, de 2 homens que tiveram um encontro com o Senhor, que tiveram um encontro assim, poderoso com Deus, que realmente a sua vida foi sacudida, porque o que a gente precisa realmente é que a gente leve, sabe, que Deus deu uma sacudida na gente. Nós vivemos em um país onde o Evangelho ele é livre. O nosso pastor Norton, muitos aqui conhecem, mês que vem estará viajando esse mês, né? Vai estar viajando para a Índia, para fazer missões na Índia, e a Índia, ela é um país, né, que tem perseguição, assim como tantos outros países do mundo, onde essa reunião aqui não seria possível de acontecer. Por quê? Porque o Evangelho é proibido, porque eles matam os cristãos, porque eles torturam os cristãos,
e a mídia não mostra isso, mas isso está acontecendo e acontece no mundo todo. Nós temos uma liberdade, e essa liberdade que nós temos aqui, muitas vezes faz com que a gente barateie o evangelho, faz com que a gente, igreja tem uma em cada esquina, né? Então eu vou numa, depois eu vou noutra, depois eu vou noutra, e a minha vida eu acabo não tendo um encontro verdadeiro, eu não consigo me encontrar com o Senhor. Eu tenho encontros rápidos com Ele, eu estou com uma doença, daí alguém ora por mim, eu sou curado, eu estou com um problema na minha família, daí eu peço uma oração lá, naquele pessoal, eles oram por mim, mas eu vou uma, duas vezes, depois não vou mais, ou vou um certo tempo, depois não vou mais. É errado eu vir um pouquinho só? Deus gostaria que você viesse mais. Ele ama você, nós amamos você, há algo maior sobre a sua vida, mas a gente acaba perdendo com isso. Atos 7, 55 a 58, diz o seguinte: mas ele, fitando os olhos ao céu, viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo, mais conhecido como Paulo hoje, né? O famoso apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, que ali naquele momento estava consentindo na morte de um homem chamado Estevão, que foi morto, no caso, a pedradas. Olha só a crueldade do negócio, né? Alguém que falou cheio do Espírito Santo, que foi o caso do Estevão, profetizou, está lá no livro de Atos, falou em nome do Senhor, e a ira dos religiosos, a ira daqueles que estavam em torno dele, fizeram com que ele fosse morto, e fosse morto de uma forma tão cruel. Esse homem chamado Saulo, que depois mudou para Paulo, estava ali no caso junto. Mais adiante, eu queria mostrar para vocês o encontro que ele teve no caso com o Senhor. Oh, glória a Deus, chegou o violeiro aí. Deixa eu só achar aqui. Atos capítulo 9, versículos 3 a 9. Atos capítulo 9, versículos 3 a 9. Mas seguindo ele de viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Quem já conhecia essa história aí, levanta a mão. Bastante gente, né? Muitos aqui não conheciam. O apóstolo Paulo, ele foi nada mais, nada menos do que um homem que revolucionou a igreja, né? Do que um homem que o formato de igreja que nós temos hoje começou com esse homem. Eu diria assim que foi um dos grandes homens de Deus, a instituição igreja, a forma dos pastores, dos bispos, dos diáconos, dos missionários, enfim, toda a estrutura de igreja que nós temos hoje começou através desse homem. Um homem que era extremamente inteligente, um homem que vinha de uma família extremamente nobre, um homem que vivia num lugar extremamente, digamos assim, um lugar chique nos dias de hoje, alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus, alguém que era da linhagem dos fariseus. Esse homem perseguia cristãos, matava cristãos, era contra cristãos, e teve um dia que ele teve um encontro aquele marcado, um encontro aquele que a vida dele foi sacudida pelo Senhor. Um encontro aquele que, quando nós realmente temos um encontro desse com Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma, porque nós somos transformados. Quando nós participamos de uma igreja local como essa, ou como tantas outras que existem por aí, mas não há uma diferença na nossa vida, não há uma mudança na nossa vida, quando a gente não cai do cavalo, como foi, né, talvez essa expressão tenha nascido aqui, né, que eles caem devido à presença de Deus, um tombo. Quantos de nós vemos para o Senhor por causa de um tombo que nós caímos?
Quantos aqui vieram para Deus quando não tinha mais nenhuma chance na vida? Quando quebrou totalmente, quebrou o casamento, quebrou o relacionamento com os filhos, quebrou as finanças. E esse foi o caminho que trouxe você para Jesus. Queridos, pessoas que têm um encontro verdadeiro com Deus, elas têm grandes chances de não se afastar do Senhor depois. Porque elas foram impactadas por Deus. Diz aqui que o apóstolo Paulo ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Ele ficou cego na hora, não conseguia enxergar mais. Um homem que talvez era o todo poderoso, o todo fortão, o cara que resolvia, o cara que matava cristãos. Imagina, ficar numa situação deplorável. Talvez uma das coisas mais tristes para um ser humano, né? Não conseguia enxergar. Foi assim que ele ficou. Uma outra história que eu queria contar de alguém que teve um encontro com Deus, talvez um dos mais conhecidos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 25, e aí eu não vou ler toda a história, mas eu vou ler alguns textos. Gênesis 25 conta a história de algum homem chamado Jacó, de alguém que teve a sua vida, também teve um encontro forte com Deus. E no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 21, ora, Isaque orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Viu, pastor Fabiano? A unção aí de vocês, ó. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele com um vestido de pelo, chamaram de Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado de Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Viu, os irmãos tinham um filho mais velho, viu? Aqueles aí que estão achando que já acabou, que não dá mais, né? Olha aí, ó, esse aqui resolveu ter filho lá, no caso, bem mais velho. Aliás, tem gente que é bem mais novo aí, né? E ainda está, talvez aí, não quer ter e tal. Então, está aí um bom exemplo aí para você se espelhar, né? Para você ter, assim, se espelhar em alguém aí que teve filho mais velho. A história continua ali, queridos. O versículo, eu não vou ler, vou dizer toda a história, né? Aconteceu que ele não era o filho primogênito, não tinha primogenitura, que era aquele filho que recebia a bênção do pai, que recebia, digamos assim, a unção do pai, o primeiro primogênito. Ele não era, e conta ali no versículo do capítulo 25, do versículo ao 27, no caso, né, que ele diz ali, cresceram os meninos, versículo 27, e Esaú tornou-se perito, caçador, homem de campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava mais Jacó, ou seja, cada um pai gostava mais de um filho, né? Jacó havia feito um guisado, olha como diz na minha Bíblia aqui, né? Não sei como é que fala na sua aí, um cozido, não sei. Cozinhado. Quando Esaú chegou do campo muito cansado, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse cozido vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó, vende-me o teu direito de primogenitura. Então, no caso ali, Esaú acabou vendendo o direito de primogenitura dele. Capítulo 29 do livro de Gênesis, a história continua. Então, aqui já mostra algo que revelava um pouco do caráter, no caso de Jacó, né? Ele faz uma proposta indecente, no caso para o seu irmão. Claro que proposta, o outro caberia o outro aceitar ou não, mas o outro acaba aceitando. Ele vende o direito de primogenitura, que era algo que não poderia ser feito, ou seja, constava que era assim, era um projeto de Deus, era uma lei de Deus que fosse assim. No capítulo 29, a palavra de Deus conta a história de que Jacó, ele conhece Raquel, ele conhece ali a sua amada, né? Quantos irmãos aí estão esperando a sua amada? Aí levanta a mão para mim ver os que estão orando aí por alguém ainda. Nossa, todo mundo tem vergonha, né, cara? Não, todo mundo vai ser que nem o apóstolo Paulo aqui, irmãos. Os que não casaram ainda. Os que estão casados estão faceiros, né? Amém, irmãos?
Glória a Deus. Então tá bom. Eu sei que lá dentro já tem, mas tem vergonha para a pessoa não desconfiar. Eu sei como é que é esse negócio aí, tá? Então ele encontrou a amada dele lá no capítulo 29, ele encontra a Raquel, e esse era Galo, porque era o negócio o seguinte, imagine, hoje, nós temos aqui na igreja o romance real, né? Aí o pessoal chega no líder, diz assim, meu líder, eu acho que eu encontrei a minha amada. Ai, xaracana. Eu senti assim, ó, é ela, ou é ele, né? Aí chega no discipulador, daí o cara já larga aquele balde de água fria, né? Mais ou menos assim, né? Zé, vamos orar primeiro, né? Você é muito novo ainda, terminar seus estudos primeiro, tá trabalhando não? Então, tem que arrumar um serviço, cara, puxa. Complicando a minha vida, né, cara? Depois passa a oportunidade aí, né? Daí passou o cavalo encilhado e eu perdi. Aí ora e tal, aí tá, aquele explorador que é mais assim, né? Tipo pastor de jovens, assim, né? Diz, ó, cara, seguinte, ó, 1 ano vocês só oram. 1 ano é bastante, não? Os coraçãozinhos estão assim, não é? Isso. Eu gosto dessa resposta espiritual, assim, cara. Essa é... Mas se for para ser, tem que ser, né, João? Até 2 anos, né? Não, mas não. 7 anos o cara esperou. Esse é galo, né? Esse aí é diferenciado. 7 aninhos o cara esperou. E quando chegou na hora... Imagina, cara, 7 aninhos chegar na hora, não rolou, tem que rolar mais 7 anos. A história conta que ele chega lá no Labão, no caso, ó, mais 7 anos, ele tem que aguardar, trabalhar. Ele trabalhou no caso de 7 anos em troca dela, depois ele tem que trabalhar mais 7 anos. Entregaram, não era bem o que ele queria, né, que entregaram para ele. Daí ele tem que trabalhar, no caso, mais 7 anos depois, para resumir a história, para a gente não se delongar muito. Esse aí é mais uma pessoa que nós estamos conhecendo, que teve um encontro com Deus verdadeiro, sabe, queridos, às vezes, cada um que está aqui tem uma história, cada um que está sentadinho nessa cadeira, que está nesse lugar aqui hoje tem uma história. Você sabe as dificuldades que você passou, você sabe as lutas que você passou, você sabe o quanto você teve que esperar pelas coisas que você conquistou, você sabe o quanto você passou por dificuldade. Às vezes nós conhecemos uma pessoa e uma das coisas mais difíceis na vida, eu percebo que é em relação a coisas de doença, né? Pessoas que passam problema de saúde, pessoas que têm familiares com problema de saúde. Talvez muitos aqui passaram por situações assim, pessoas que ficaram internadas no hospital, pessoas que perderam familiares, ou enfim, ou muitos aqui que perderam, quantas dores, quantas coisas a gente passou. Deus sabe a minha e a sua história. Deus sabe o quanto eu e você tivemos que esperar. Deus sabe o quanto eu e você, o quão difícil pode ter sido a minha e a sua vida, mas Ele quer ter o encontro comigo e contigo. Ele quer me encontrar, eu e você. Ele quer marcar um lugar especial, e nós vamos chegar lá, assim como Ele fez no caso aqui, com o Jacó. E a palavra de Deus continua, diz a palavra de Deus que Ele torna-se pai. Gênesis 30, versículos 23 e 24, ele se torna nada mais, nada menos do que pai de José. Aí a gente tem uma noção de quem, a bênção que foi o José. A bênção que foi o José. Então, queridos, você que tem filhos aqui, a Bíblia diz que os filhos, eles são a herança do Senhor. Tem pessoas aqui hoje à noite que conhecem o Senhor há mais tempo, tem pessoas que nos visitam hoje à noite, tem pessoas que estão andando com o Senhor há menos tempo. Esse filho que está aí com você, está nas suas mãos a oportunidade de fazê-lo ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você que está com o seu filho aqui hoje à noite, você tem essa oportunidade. A Bíblia diz que nós somos, que se nós semearmos a vida do nosso filho, que se nós plantarmos a vida dele, com certeza nós vamos colher depois, e você pode fazer isso. José foi um grande homem de Deus, e conta um pouco da história dele aqui também na palavra do Senhor. Agora eu queria que você abrisse em Gênesis 32, versículos 22 em diante.
Tem ninguém dormindo, irmãos? Não? Se tiver aí, dá uma cutucada na pessoa do lado aí. Gênesis 32, aqui eu encontro aquele marcado. Sabe aquele encontro que você leva a sua esposa lá no dia dos namorados? Aquele jantar à luz de velas, que todos aqui devem levar a sua esposa em algum lugar no dia dos namorados, né? Amém, irmãos? Ixi. Nem no X do Leco, né? Não estou ganhando nada a falar do X do Leco aqui, tá, irmãos? Só lembrei que tem um X ali. Nem no cachorro quente, né, irmão? Tem uns que não estão levando. Então fica a dica aí esse ano. Eu não sei se o Ministério de Comunicação a gente vai fazer um jantar ou não. Não sei se vai fazer, mas se alguém fizer, ou se não fizer, algum lugar que você possa ir, leve a sua esposa num lugar, num encontro legal, né? Se você tem um filho, deixe o filho na casa de alguém nesse dia. De preferência esse alguém também que não seja casado, porque isso também já engata a pessoa também, né? E vá lá passear com a sua namorada, com a sua esposa, em nome de Jesus. Diz ali a palavra de Deus, 22, versículo 22, naquela mesma noite levantou-se e tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e deslocou-a, a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir sem me abençoares. Repita assim: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu-lhe o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e minha vida foi preservada. E nasceu o sol, e quando ele passou o Peniel, cocheava de uma perna. O encontro com Deus, com hora marcada, o encontro com Deus pensado, o encontro com Deus desejado, ele vai gerar mudança na minha e na sua vida. Ele vai deixar marcas na minha e na sua vida. E aí, queridos, eu queria desenvolver algumas coisas com vocês. A partir daí, a nossa vida começa a ser transformada. A partir daí a nossa vida começa a ser mudada. Não dá mais para você dizer que você pode dizer que vai na igreja Vida, ou que você vai na igreja lá X, e a sua vida não mudar nada. Agora, se você disser que teve um encontro com Deus, com hora marcada, que você desejou esse encontro, a sua vida vai ser transformada. Coisas irão mudar na minha e na sua vida, porque não tem como se encontrar com Ele e a nossa vida continuar a mesma. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que passava a perna nos outros, não passa mais. Aquele que talvez fazia coisas que não pode quando é casado, não faz mais. Por quê? Porque teve um encontro com o Senhor. E quando nós nos encontramos com Ele, a nossa vida ela é transformada. Querido, esse é o grande mal que nós hoje temos como igreja, nós como todos os cristãos, que nós muitas vezes passamos uma imagem errada para o mundo, de que ser cristão é vir aqui, dizer, eu te louvo, Senhor, é cantar músicas, e bater o pé, e levantar a mão, e fazer gestos. Cara, isso aí tudo é muito bom e legal. Agora, isso não é ser cristão. Ser cristão de verdade é todos os dias dizer, Senhor, transforma a minha vida. Eu sou um pecador. Senhor, eu olho para a minha vida e vejo quanto eu sou sujo, quanto eu preciso de Ti, quanto eu preciso que a minha vida seja transformada. E aqui, queridos, na palavra de Deus, Jacó ele tem um encontro com Deus, e se a gente for olhar ali, até não tenho aqui anotado agora, mas um pouco antes ali, o próprio Jacó, no caso, deixa eu ver se eu acho aqui,
no 32, acho que do 7 ao 12, se eu não me engano, fala sobre isso. Jacó, ele se humilha diante de Deus. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Bem rapidinho. No caso, o irmão dele, né, queria pegar ele. Quem aqui nunca brigou com o irmão, né? Ou nunca brigou com... Sempre lembro que eu lembro do meu primo, quando eu lembro dessa história. Eu ia passear muito lá em Guaíba, e ele era, gurizada, né? E ele não levava o desaforo para casa, eu também não queria... Na maioria das vezes eu apanhava, né? Geralmente era assim. Mas algumas vezes eu queria dar uma, né, não dá para apanhar sempre também, né? E aí às vezes eu queria dar uns rebotes lá e tal, e aqui nesse caso, o Jacó estava fugindo do seu irmão, porque, né, ele fez toda aquela sacanagem lá, depois o irmão dele ficou na mão, ele veio atrás dele para pegar ele, aquela coisa toda. E aqui ele estava com medo também, né, irmãos, porque a gente vem para Deus às vezes quando está com medo, muita gente vem para Jesus às vezes quando a coisa aperta, quando a situação está difícil, então somos todo mundo meio parecido. E diz ali no versículo 9, 7 no caso, Jacó teve muito medo e ficou aflito, dividiu em 2 bandos o povo, estava com ele, bem como os rebanhos, os bois, os camelos. Só para vocês entenderem, ele reuniu tudo aquilo que ele tinha, os bois ali, os animais que ele tinha, e ele queria oferecer isso lá para o seu irmão, tipo assim, comprar o irmão dele também, mandar umas coisinhas para ele, para ver se ele se acalmava, tipo, manda uns brindes na frente lá, para ver se ele ficava mais calminho. E aí, disse mais Jacó no versículo 9, ó Deus meu pai de Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, que eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei de Jordão e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, acaso não venha ele matar-me e a mãe dos meus filhos. Então ele se humilha no caso diante de Deus, ou seja, quando eu vou ter um encontro com Deus, quando eu vou ter um encontro verdadeiro com Ele, antes disso eu começo já a me humilhar. É uma característica de alguém que quer ter um encontro com Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Sabia disso? Toda vez que eu e você queremos nos aproximar de Deus, dizer, não, Deus, na verdade eu sou, né? É que tu não me conhece bem. Isso aí esse negócio de Deus aí é para quem tem problemas, né? Mas eu sou uma pessoa estudada, sou uma pessoa que... Isso aí eu não... Acontece isso muito, 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 irmãos. Coitado do cara aquele, né? Aquele cara tem problemas com isso, com aquilo, então precisa, né, ter essa válvula de escape, né? Precisa dessa coisa de religião. Não, queridos, quem precisa de Jesus somos todos nós. Todos, desde o cara mais estudado do mundo até a pessoa mais simples, que nunca pisou numa escola, porque todos somos pecadores, todos nós temos maldade no nosso coração, todos nós, e sem Cristo, o ser humano é capaz de fazer as maiores barbaridades que a gente pode imaginar, as coisas mais terríveis um ser humano pode fazer, independente do grau, independente do dinheiro que ele tem ou não. Todos nós precisamos do Senhor e precisamos nos humilhar. Então a nossa vida se transforma, nós começamos a entender melhor as coisas, nós começamos a reclamar menos. Quantos aqui conheceram pessoas que se converteram, o cara era um chato no serviço, só reclamava, reclamava do patrão, reclamava do horário, reclamava do salário, reclamava não sei do que, só reclamava, e aí se converte, começa a parar de reclamar, e aí os caras pensam, o que houve com esse cara aí? Jesus na vida dele, Jesus, tinha um cara aquele que pegava todas, se converte, e aí os amigos chegam, cara, aquela, não cara, agora não, o que houve? Virou para o outro lado agora? É verdade, irmãos, não gosta mais. Uma vez o pessoal estava se arriando, no caso lá em Minas, o pessoal disse, cara, tu não bebe, não fuma e não namora. Que situação, hein? Ele disse outra coisa, né, irmãos, que eu não vou dizer aqui agora, né? Tu não bebe, não fuma e não namora. Irmãos, nós pagamos um preço, mas vale a pena.
A nossa vida tem que ser transformada. Eu sempre fiquei pensando assim, que há uma cultura muito forte de que o homem, né, desde criança, muitas vezes ensinam isso, irmãos, e às vezes ensinaram assim, e eu não quero julgar aqui ninguém por isso, mas de que o homem pode ficar com várias, né, e a menina não, aquela coisa assim, né, e às vezes a gente, sabe, muitos levam isso para o casamento, e vocês acham que as mulheres gostam de serem traídas? É óbvio que não, independente de estar no ambiente cristão ou não, claro que não gosta, mas há uma cultura lá fora muito assim. Como é que se muda isso? Com o encontro com Deus, o encontro verdadeiro com Ele. Aí Ele vai bater lá no coração, Ele vai trazer a memória, o cara diz assim, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. A partir de hoje, eu não me relaciono com nenhuma mulher mais sem ser a minha. Ou mulheres que dizem o mesmo em relação ao seu marido. Por quê? Porque tiveram um encontro com o Senhor. Amém, queridos? Jó capítulo 42, versículo 5. Talvez quase todos aqui sabem da história de Jó. Quase todos aqui sabem. Gente do céu, mas bota a sofrer. Mas bota a sofrer. Pensa assim, ó, e multiplica. Pensa e multiplica. Ele disse assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Ele só passava por Deus às vezes. E aí, Deus? Tranquilo? E aí? Como é que foi a semana? Tudo bem, graças a Deus. Está sempre tudo bem, as pessoas sempre dizem isso, né, irmãos? Está todo arrebentado, tudo bem, graças a Deus, né? Como a gente é, né? Como é que tá? Tudo bem. Que bem nada. Tá certo que a gente não tem que falar para todo mundo como é que a gente está, né? Mas, enfim. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Agora eu tenho intimidade contigo, eu sei quem tu és. Queridos, a nossa vida ela só pode ser transformada quando o nosso coração está totalmente arrependido e convertido ao Senhor. Quando o nosso coração está totalmente entregue a Ele, rendido a Ele. Já estou indo aqui para os finalmente, não se preocupe. Lucas capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz que Deus Ele é nosso Pai. E um pai, querido, Ele quer o melhor do seu filho. Um pai, Ele quer o melhor do seu filho. Deus não quer o pior para mim e para você. E qual do pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Cria-se uma cultura também de que Deus é um Deus ruim, de que Deus é um Deus assim, vem para a igreja que tu vai ver. Vem para a igreja que eu vou te arrebentar. Pecador. O cara chega aqui, que nem eu cheguei, todo arrebentado, e pensa assim, bom, agora só vem um assassino, né? Flash. Toma. Arrebenta na hora o cara no meio. Deus é Pai. Diz a pessoa que está do seu lado, Deus é Pai. Jeremias 29, 11, pois bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você, queridos. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você. Quanta gente morrendo nesse período do carnaval agora, quanta gente em acidentes de carro, quanta gente enchendo a cara e pegando um veículo. É como se fosse uma roleta russa, é como se fosse botar um revólver praticamente na cabeça. Quanta gente o diabo levando, quanta gente se contaminando com doenças que não tem cura. O Senhor não quer isso. O Senhor quer trazer vida para você. O Senhor quer trazer salvação na sua casa, na sua família. É possível, é. Tem um monte de gente aqui que já estão passando por esse processo. Porque o encontro com Deus, ele tem que ser constante. Ele não pode ser uma vez só. Não adianta você ir num retiro que nós chamamos de encontro com Deus e achar que aqueles 3 dias são suficientes.
Não, aquilo é só o começo. Você precisa dar continuidade na sua caminhada e na sua vida com o Senhor. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então tá, agora eu cheguei no versículo que eu queria. Esse aí é só pedir. Queridos, eu tenho aprendido algo de Deus, que Deus ele é tão bom, que aquilo que está no seu coração como sonho, quem tem sonhos aqui, levanta a mão, desejo de alcançar coisas, de receber coisas, eu tenho, irmãos. Se você não tem, vamos orar hoje à noite para o Senhor trazer isso ao seu coração. Sabe, Deus coloca, sabe esse sonho que você tem? Sabe esse sonho que você tenta se livrar dele e parece que ele não morre dentro de você? Sabe de onde é que surgiu esse sonho? Do coração de Deus. Foi Deus que colocou lá dentro. Se você está buscando a sua vontade, claro que a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, como mais ele fará. É claro que eu falei antes ali de uma entrega, de uma renúncia, mas se você estiver pensando nisso, nem tudo que você tem de sonho aí no seu coração é coisa que é do diabo, ou é coisa que não é de Deus, que às vezes a gente se converte e quer botar tudo no lixo. Não faça isso. Tem coisas que Deus deu para você, algo que Deus colocou no seu coração, que é da tua personalidade, que tem pessoas em Santo Antônio que só você vai ganhar. Diz assim, pessoa do lado, tem pessoas que só você vai ganhar em Santo Antônio. Pode dizer. Eu já estou terminando aí, pessoal. Para finalizar, queridos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por mais que tenha um monte de coisa boa aqui, e você vai conquistar, você vai viver o melhor de Deus. Deus não quer ninguém choramingando pelos cantos. Queridos, tem momentos de tristeza na nossa vida? Tem. Tem momentos que a gente vai chorar? Tem. Mas tem que vir no outro dia alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cristãos que estão sempre chorando, estão sempre tristes, tem uma coisa errada. Falta o encontro com Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?